Vamos agora com a nossa primeira entrevista. Vamos falar sobre a volta às aulas presenciais do estado de São Paulo. O governo de São Paulo autorizou a retomada das aulas presenciais nesta semana. Acabamos de escutar aí o Gianazzi falando sobre isso na reportagem, né? E as escolas estaduais foram reabertas na segunda e na terça-feira, dia 13, para orientação de pais e alunos. E as aulas presenciais foram iniciadas efetivamente ontem, quarta-feira. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, senhor, por tê-lo aceito. Deputado, a gente conversou ontem no Tribuna Virtual, quer dizer, no Tribuna Virtual até fiz uma reportagem enfatizando a sua posição, porque fala-se que nesse momento as escolas voltam com apenas 35%, né, da capacidade. Mas só isso resolve o problema ou não, deputado? Não resolve. Na verdade, Fábio, nós estamos vivendo um momento difícil e é inacreditável a irresponsabilidade criminosa, tanto do prefeito Bruno Covas, como também do governador Dória, em reabrirem as escolas no pior momento da pandemia. Ontem, dia 14, foram abertas as escolas da rede estadual, as aulas presenciais voltaram ontem, no dia 14. E ontem nós tivemos, no estado de São Paulo, 2.095 pessoas, 2.095 pessoas mortas pelo coronavírus. Só no estado de São Paulo foi o maior número de mortes até agora, na data de ontem. No domingo passado, nós tivemos 510 pessoas mortas no estado de São Paulo. Durante toda a pandemia, de março até agora, foi o domingo em que nós tivemos o maior número de mortes, né? Nós estamos vivendo um colapso na saúde, no sistema funerário. E é nesse cenário, né, de calamidade pública, de tantas mortes, de tantas pessoas contaminadas, que esses governos, eu não diria que eles são só inconsequentes e irresponsáveis, porque esse tipo de responsabilidade mata as pessoas. Então, eu afirmo, não, ela estava são virada governos muito. criminosos que deveriam ser punidos, né, e criminalizados por estarem fazendo isso, cedendo, na verdade, ao lobby econômico das escolas particulares. Em nome desse setor, eles organizam a morte de milhares de pessoas, porque isso aumenta a contaminação. Vários estudos dizem isso. E, recentemente, o próprio prefeito Bruno Covas, numa entrevista aqui em São Paulo, na UOL, disse que, após a abertura das escolas na capital, na rede municipal, houve, de fato, um aumento da contaminação. Olha só, o prefeito admitiu há 4 semanas atrás, tem entrevista dele, prefeito Bruno Covas, e depois ele abre as escolas no pior momento da pandemia. E o secretário estadual da Saúde, do Dória, que faz parte do centro de contingência, também, há algumas semanas atrás, se manifestou contra a abertura das escolas. Foi calado, foi voto vencido, acho que no centro de contingência, e depois não se falou mais nisso, né, porque ele estava enfrentando aí a posição do secretário Rocieli Soares. Esse aí é um lobista, né, um aliado do lobby das escolas particulares. Esse entregou a Secretaria da Educação para as escolas particulares, porque ele só defende os interesses desse setor, não defende os interesses das escolas públicas. Agora, deputado Gianazzi, o senhor é professor, o senhor foi diretor de escola por vários anos. O que a categoria tem feito para ir contra essa decisão? O que a categoria pode fazer, né, para ir contra essa decisão? Olha, a categoria já entrou em greve sanitária, a rede estadual entrou em greve, a rede municipal está em greve. Nós entramos com ações na Justiça, no Tribunal de Justiça, entramos com representações no Ministério Público Estadual, ou seja, nós estamos fazendo uma luta judicial, as entidades representativas do magistério, dos servidores da educação,
entraram com as ações. Na Justiça, nós também, enquanto mandato, eu entrei, o vereador Celso Janazzi entrou aqui na Câmara, pela Câmara Municipal, em relação à rede municipal de ensino, que ele acompanha mais. Então, nós estamos tomando providências e a categoria reagindo, com greve indignada, né, fazendo a resistência, porque é uma greve essa em defesa da vida, da sobrevivência, da saúde pública, não só dos profissionais da educação, mas de toda a comunidade escolar. Agora, deputado Janazzi, um grande problema não só de São Paulo, do Brasil, é a desigualdade social. Então, infelizmente, algumas crianças, alguns estudantes não têm as mesmas condições que outros. Alguns não conseguem assistir às aulas de forma online, ou porque não tem um notebook, ou porque não tem uma internet de qualidade. Que solução pode ser encontrada para esses alunos que têm mais dificuldades de acompanhar as aulas de forma remota? Olha, Fábio, desde março do ano passado, quando teve início a pandemia, nós estamos pressionando os governos a comprarem os computadores, a bancarem internet e banda larga para todos os alunos, para todos os professores. E até hoje isso não aconteceu. O governo teve mais de um ano para se preparar e nada. O governo tem dinheiro para isso. A Secretaria da Educação tem um orçamento bilionário, mas não investiu nessa área, não comprou os computadores, não bancou banda larga, né, não bancou esse aparato tecnológico para os nossos alunos e os profissionais da educação. E o governo, repito, tem recursos para isso. Eu acompanho, aprovo o orçamento do Estado de São Paulo e depois acompanho a execução orçamentária. Não fez porque não tem interesse nisso, né? Nós reconhecemos a desigualdade, nós também entendemos a limitação do ensino remoto, longe de ser o ideal, porque nós defendemos a educação presencial, aluno na escola, né? Porque lá ele vai interagir. Agora, nesse momento em que a vida das pessoas está em risco, aí você tem que ter o ensino remoto, é a única saída nesse momento, até que a gente tenha a vacinação para os profissionais da educação, para a comunidade escolar, até que haja uma baixa no contágio, até que haja, de fato, uma baixa representativa no número de mortes, de internações. Aí a gente pode pensar em reabrir as escolas, com a reforma das escolas também, tem que garantir arejamento nas escolas, ventilação, reformas estruturais, arquitetônicas, tudo isso tem que ser visto. O fim da superlotação de salas, não dá mais para voltar numa escola com salas superlotadas, com 35, 40, 50 alunos por sala. Isso não pode, mas nós temos que rever a escola, nós temos que construir uma nova escola com outros conceitos, porque essa escola que nós temos, ela não tem mais condições de recepcionar com segurança sanitária os nossos alunos. O que o senhor está falando é muito interessante, deputado, porque o senhor já está pensando, no presente, claro, mas também no futuro. Ou seja, essa época, nós já estamos aí há mais de um ano com a pandemia, é uma oportunidade de a educação melhorar aqui no Estado, de as condições ofertadas para estudantes e professores dentro dos prédios ali das escolas ser melhorada. Isso vem sendo feito, o senhor tem acompanhado reformas desse tipo? O que o senhor pode nos dizer a respeito disso? Olha, infelizmente não. O que a Secretaria Estadual de Educação tem feito é a liberação de parcos recursos para que as escolas façam algumas reformas, mas não as grandes reformas estruturais. A Secretaria de Educação tem que organizar uma força-tarefa com engenheiros, com arquitetos, com sanitaristas, para remodelar as escolas, para fazer reformas estruturais em toda a rede pública de ensino para garantir ventilação, arejamento, distanciamento. Nós temos uma nova concepção de escolas. O governo tem que construir novas escolas para acomodar melhor a demanda, porque se você vai diminuir o número de alunos por sala, isso é fundamental agora, sempre foi, do ponto de vista da aprendizagem. Agora é uma questão não só de aprendizagem, mas de sobrevivência, de garantia da vida, até porque estudos mostram que outras pandemias virão. Nós podemos escapar dessa, mas nós temos aí uma previsão
tenebrosa para o futuro. E então as escolas devem estar preparadas para as novas realidades que virão e sanitárias. Então, nesse sentido, a secretaria tem que organizar isso e reestruturar do ponto de vista arquitetônico estrutural. Não adianta uma reforminha aqui, outra ali, como o governo está disponibilizando alguma verba para as escolas. Isso é a rede estadual, mas isso tem que ser feito de uma forma mais geral. E a Secretaria da Educação tem os recursos, tem os técnicos para isso, mas não fez, está se omitindo. E eu tenho dito também, desde o ano passado, eu tenho feito esse apelo ao governo. E como essa pandemia ainda vai demorar para a gente voltar às aulas presenciais, o governo ainda tem a oportunidade de fazer essa reestruturação das escolas. Então, fica aqui o meu apelo ao governo estadual: monte um grupo-tarefa, reúna um grupo com engenheiros, arquitetos, urbanistas, especialistas, sanitaristas, para remodelar as escolas da rede estadual, e que isso seja também um incentivo para que as redes municipais façam o mesmo, que o governo federal disponibilize recursos também. Tem que ter uma força-tarefa nacional nesse sentido. Mas, pensando em São Paulo, onde eu atuo como deputado estadual, vou cobrar a Secretaria Estadual de Educação para que ela faça isso imediatamente. Deputado Carlos Gianazzi, ontem havia a determinação que ontem voltasse presencialmente às aulas. O senhor tem alguma informação a respeito da adesão, se foram muitos estudantes, se foram poucos nessa volta? O senhor chegou a visitar alguma escola ou tem informação de alguém que tenha visitado escolas e que tenha feito essa análise que possa compartilhar conosco? Tenho sim. Olha, eu tenho conversado com muitas escolas, pela internet, por telefone. Eu tenho conversado bastante com os professores, até porque eu sou professor também, diretor de escola, então eu estou o tempo todo conversando com os professores. Ontem, inclusive, à noite, fiz uma live contra a volta às aulas presenciais. Participei de um ato lá na frente da Secretaria da Educação também contra a volta às aulas. Então, minha vida é educação, o tempo todo, e educação pública, escola pública. E foi um verdadeiro fracasso a volta às aulas, porque as famílias estão com medo, os profissionais da educação estão com medo. Então, numa boa parte da rede, pelo menos com quem eu conversei, foi um fracasso, as pessoas não foram, os pais estão com medo de enviar os seus alunos para as escolas, porque eles sabem que há um risco muito grande, que não dá para arriscar. Então, é um fracasso. E também, eu falo como professor, como diretor de escola, olha, não dá para você ensinar e nem aprender num clima como esse, com medo, com pavor, com as pessoas morrendo. Como que você vai entrar na sala de aula com máscara, os alunos ali com distanciamento, e todo mundo com medo, os alunos com medo, o professor com medo, a gestão com medo, o quadro de apoio escolar com medo? É um terrorismo psicológico, isso é um absurdo. Impor volta às aulas nessas condições. A escola é um lugar de alegria, onde a vida explode de uma forma bonita, com todas as suas contradições, com toda a sua maravilha ali, e também com as suas tragédias, mas é um espaço de vida, de relações. Agora, voltar nessas condições assim, com todo mundo com medo, as pessoas morrendo, as pessoas sabendo se vão ter alimentação lá na frente, os seus parentes morrendo, seus familiares, isso não vai funcionar. Por isso que as famílias não estão aderindo. Eu conheço muita gente que diz o seguinte: eu não vou enviar o meu filho para a escola, não vou deixar ele ir, meu neto, porque ele vai se contaminar e vai trazer o vírus aqui, vai matar a minha família, a minha mãe, que é a avó dele, enfim, vai matar o professor. Então, não dá. O clima hoje é de medo, é de terror nas escolas. Para que isso? Eu acho que o governo tem um sadismo, tem uma perversidade de empurrar a comunidade escolar para a contaminação. Isso só se explica através de atender interesses econômicos desses lobbies aí das escolas particulares. Só pode ser isso, até porque o secretário Roscielli foi elogiado esses dias aí, alguns dias atrás, por um grupo desses aí ligados, um grupo ligado às escolas particulares. Ele foi chamado do gigante da educação porque ele defendeu um decreto que tornou a educação do Estado de São Paulo atividade essencial. Ele é o gigante da educação, foi elogiado,
nas redes sociais desse grupo, ele é o gigante da contaminação, porque o que já tem de gente contaminada na rede estadual, isso vai ser, né, o legado que ele vai levar para a sua história aqui em São Paulo. Espero que seja breve, porque esse secretário está a serviço, né, dessa política genocida. É disso que se trata. Então, eu quero dar nome. O governo Dória está imitando, nesse ponto, o governo Bolsonaro. Não tem diferença nenhuma. Dória e Bolsonaro, juntos em defesa de uma política genocida da educação. Deputado, na situação que nós nos encontramos no Brasil, né, a única coisa que diminui um pouco o medo é a vacina. Como é que está a situação da vacinação dos professores e dos demais profissionais que atuam nas escolas aqui no estado de São Paulo? Olha, ainda a vacinação é importante, é uma reivindicação que nós estamos fazendo há um bom tempo, que os profissionais da educação sejam vacinados imediatamente após a vacinação dos profissionais da saúde, logicamente, esses têm a prioridade. No entanto, a vacinação para os profissionais da educação começou de uma forma muito irrelevante e tímida. Apenas os profissionais da educação acima de 47 anos serão vacinados. Então, isso representa uma parcela pequena da rede pública de ensino, principalmente da rede estadual. E o governo tem usado isso para anunciar a volta às aulas. Mas não é possível, porque, primeiro, que a primeira dose, olha só, falta a segunda dose para essa minoria. Depois ainda tem que fazer efeito. Isso demora, pelo menos, para que a pessoa tenha uma garantia, uns 30 dias. Já está fazendo efeito a vacina. Mas não adianta você vacinar só uma parte da rede, pessoas com 47 anos, repito, é um setor que representa uma parte pequena da rede estadual. Então, não adianta voltar uma parte vacinada e a outra não. Isso não vai resolver a situação. Então, não é só a vacinação, é fundamental. Nós temos que ter a vacinação de todos os profissionais da educação, né? Mesmo o professor readaptado tem que ser vacinado, o professor que está de licença, afastado, de licença sem remuneração, tem que todos os profissionais da educação, não importa a situação dele. Ele tem que ser vacinado, mas está de licença, mas ele volta para a rede. Qualquer momento ele volta, ele está afastado, mas ele vai voltar em algum momento. Então, ele tem que ser vacinado. Estão recusando a vacina para o professor readaptado. Um absurdo isso. O professor readaptado também volta para a escola em algum momento. Né? Espero que só quando terminar a pandemia, quando houver segurança sanitária para toda a comunidade escolar. Enquanto isso, não vale a pena arriscar a vida dos nossos profissionais da educação e de toda a comunidade escolar. Deputado Carlos Gianazzi, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado, Fábio. Um abraço. Abraço.